Virou minha canção. Agradece a natureza, agradece ao vento, agradece às estrelas, agradece ao vento. Minha voz é universo em desencanto. Minha vida é o som que eu canto. Veio do sol, da lua, do céu azul. Veio do amor que me despertou tudo. Quem és tu? Quem és tu? Que caminha comigo, que me acorda do vazio. Salve! Boa noite a todos os ouvintes da Web Rádio União Racional. Esse que vos fala é Marcos Lopes. E a partir de agora está no ar o programa Nova Era. Esse programa, como todos, já tem conhecimento, que vem nos acompanhando, tem por objetivo e sua maior missão divulgar a cultura racional através dos livros Universo em Desencanto. O programa hoje tem muitas novidades, o programa está recheado daquele jeito, como diz o outro, né, Henrique? Henrique, dá boas-vindas aos nossos ouvintes da Web Rádio União Racional. Hoje o programa vem prometendo muitas informações e muita surpresa, né? Quem ficar para ouvir o programa, né, vai saber dessas novidades, dessas informações que vão permear justamente esse belíssimo bate-papo. Então eu queria dar uma boa noite aqui a Marcos, ao Gés, dar uma boa noite a todos os ouvintes da Web Rádio União Racional, dizendo que todos sejam muito bem-vindos, né, para mais uma edição do programa Nova Era. E hoje convidamos você a ultrapassar a visão material da existência e a refletir sobre o ser humano como um campo vivo de energia, informação e consciência. E com esse espírito que iniciamos mais um encontro, buscando o desenvolvimento do raciocínio e o conhecimento de nós mesmos. Hoje pautamos, conversamos aqui, e pautamos o tema os artifícios, para um bate-papo que certamente nos conduzirá a um passo muito importante na compreensão de quem realmente somos. Isso mesmo, Henrique. E agora com o Gés, né? Vamos lá, boa noite a todos, nesse maravilhoso programa Nova Era, mais uma edição, mestre Henrique, mestre Marcos Lopes. Mas lembrando também que hoje nós estamos com a visita, do nosso irmão, a presença aqui de Getúlio, vindo direto de Goiânia, para nos visitar no programa e participar conosco hoje aqui. Getúlio, que é estudante da cultura racional, do estado de Goiás, é um grande colaborador, é um cara que nós, aqui em Aracaju, estamos ganhando uma grande força, um cara que é um irmão, é um cara que sempre teve aqui em Aracaju, só falta receber o título, cidadão aracajuano, e sempre não, vamos conseguir esse título para ele. Nunca me dei esforço, em estar aqui divulgando todas as programações durante, acho que mais de 10 anos, o Getúlio. Mas é melhor ele mesmo contar, e é a primeira vez ele é ao vivo, Vamos deixar claro que não é gravado, não é por telefone, Getúlio? Dá boa noite aos nossos ouvintes, Getúlio. Seja bem-vindo à cidade de Aracaju, a Sergipe, que a natureza lhe receba, já recebeu de braços abertos. Boa noite, Marcos B.A., boa noite, Carlos Henrique, boa noite, Gese. Boa noite a toda a diretoria da Rádio Web União Racional. Sou muito grato a todos vocês. Boa noite também a todos os ouvintes. E a palavra é a gratidão, A gratidão por estar aqui, tendo essa oportunidade de participar desse programa e também de poder colaborar com tudo e com todos. Gratidão, sou muito grato a todos vocês e pela essa oportunidade, é gratidão. E essa gratidão é recíproca, por nós, porque você é um cara que nunca mediu esforço, em colaborar para a fase, Você
não cansou de já várias vezes dirigir 2.000 quilômetros para até Aracaju para participar dos eventos da Cultura Racional. Assim como nós, né, como fomos da Goiânia, foi muito bem recebido na sua casa, por a Cristina, né, por você, né, esse sentimento é recíproco. E nós estamos aqui, Sergipe, né, de Portas Abertas, Aracaju, para que você venha nos dar força, venha colaborar com a gente nesse trabalho, né, que é muito importante para toda a humanidade. Né, um tempo desse, né, quando só estava eu e Jéssica na caravana, dizia, vixe, nossa caravana não cresce. Já Getúlio em Goiânia, a caravana de Getúlio cresce. E a gente sem entender que a gente precisava e precisa, né? Não é só os habitantes, né, estão sempre com a gente ali, o racional, mas a gente precisa também de pessoas de forma física. E você tomou essa decisão de vir até Aracaju, somar com o grupo de estudantes da cultura racional. E eu acredito, né, como eu comentei com o Henrique, quando chega uma energia, uma pessoa com vibração como a sua, isso vai ajudar a unir o grupo, vai ajudar os outros estudantes que estão só em casa, né, estão estudando, mas estão em casa, vir novamente se somar à nossa caravana. Olha, eu estou muito feliz, eu e minha família, de estar aqui, poder colaborar com todos vocês. Nós que estamos, nós fica aí que teremos sua participação dentro do programa, né? Onde o nosso tema do programa hoje é exatamente sobre o artifício, né? E hoje, dentro da leitura, né, nós pegamos um capítulo, um trecho do capítulo da réplica, do 16 da réplica, onde inicia assim: nervosos esclerosótomos, quer dizer, super esclerosados pelas lutas e guerras da vida. O desgaste mental, produzido também pela poluição atmosférica e pela poluição alimentícia. Tudo isto concorrendo para o envenenamento, o enfraquecimento de todos os órgãos do organismo humano. Vindo assim a diminuir os anos de vida, por o organismo estar envenenado, intoxicado, sujeito a qualquer momento a distúrbios inesperados. O ar poluído de reuniões de pessoas morando em um conjunto agrupadamente é quanto chega para poluir o ambiente com as essências respiratórias, que não parece nada, mas que com o tempo prejudica, se tornando um ar artificial. Uma respiração artificial, por ser toda poluída, e essa poluição envenenando o organismo. Tanto que, de um modo geral, as pessoas que moram assim, residem assim, são pálidas, amarelas, cor de cera, sem sangue. Tudo isso são efeitos da poluição. O sangue começa a ficar poluído e o organismo também. Então começam a aparecer doenças de todas as maneiras. A maioria sempre doente, mas todos são doentes com aparência de bons. Por isso são pálidos, amarelos, cor de cera, porque o sangue está poluído, por respirar o ar poluído, uns dos outros, e o ar que vem de fora, poluído também. E assim, Gési, vai a saúde embora, sempre doente, e os anos de vida diminuídos. Quem mora assim, o ar que respira é um ar infeccionado, é um ar infecto, é um ar que parece bom, mas é apodrecido pela poluição. É um ar mofado, Henrique, porque esses conjuntos de aglomerações, de residências, produzem um mofo. E o mofo transmite a infecção. E daí não há organismo que aguente, Getúlio.
Vivem essas pessoas eternamente doentes, por residir em lugares infecciosos, que são verdadeiras fábricas de doenças. Esses agrupamentos, que com o tempo fica tudo mofado, porque tudo sofre a erosão do tempo. E nessa erosão, Jéssica, há poluição. Porque tudo vai poluindo, tudo vai enfraquecendo, tudo vai mofando, tudo vai apodrecendo. E tudo isso transmite a infecção por tudo ser artificial. É a marcha de tudo. É a marcha da matéria. Tudo com o tempo, Henrique, vai enfraquecendo, perdendo a sua vitalidade, perdendo a sua força. E ainda se transformando em de outras maneiras, de outras formas, mas tudo tão naturalmente que somente é percebido com o tempo. Tudo sofre desgaste, Getúlio, porque tudo se acaba. Na matéria, coisa alguma é eterna. E por isso hoje é novo, esse ou aquele objeto, com o tempo em ruínas, com o tempo velho. É a lei natural da natureza. Tudo se transforma, nada se perde. Hoje é bonito, amanhã é feio. Tudo se transforma. É a lei natural da natureza, Henrique. Essa natureza deformada. Quando a gente fala de artifício, a gente está justamente tratando dessa natureza deformada. Porque quando a gente fala da natureza original, que é o nosso verdadeiro natural, não existe o artifício, né? Então, o artifício ele existe justamente para que a vida ela possa se expressar ao ponto de se conhecer e se reconhecer como racional. Tem o seu lado positivo, porque no mundo de deformação, que é o mundo do artifício, existe justamente esse progresso artificial que faz jus ao lugar de onde se encontra, mas não se justifica para os seres que são racionais, que buscam ao seu retorno ao seu estado natural. Então, são dois progressos paralelos, né? O progresso do artificial e o progresso do natural. O progresso do natural é justamente o progresso de retorno ao seu mundo de origem. Então, assim, é um assunto bastante longo, né? Tem várias vertentes a respeito do artifício, e eu convido aqui, na verdade, eu sugiro, né, que esse tema possa ser um tema, caso a gente não consiga expressá-lo da forma mais abrangente, a gente continue ele, dê continuidade a ele em um segundo programa ou até um terceiro programa, se for o caso. Como você, né, acabou de dizer na sua fala, o artifício, ele tem um artifício natural e o artifício da poluição, o próprio artifício das criações artificiais que vem no progresso e destruição da humanidade. O racional, né, ele sempre deixou claro, né, para as pessoas procurarem o campo, né, quando ele fala um mora sobre o outro, exatamente sobre as construções, né, esses condomínios, né, que deixa a gente longe da proximidade do que é natural, né. Aqui no Nordeste a gente tem essa facilidade de ter o mar, né, de ter cachoeiras, de ter tudo próximo, né. No Centro-Oeste vocês têm a cachoeira, né, Getúlio? Tem a mata, né, para as pessoas respirarem mais o orvalho, né. O racional sempre recomendava, né. O orvalho ele cura muita coisa, né. Ele traz essa proteção, essa imunidade ao ser humano. E todo esse modo de viver, isso compromete na geração dos próximos seres. Mas na frente, no capítulo, né, vou ler para vocês,
o que deixa claro que essa poluição artificial ela faz dentro da reprodução, né, que o ser humano, né, os casais têm. E muitas das vezes não conseguiam identificar aquela formação, aquela má formação do ser. E essa má formação do ser exatamente também por causa dessa poluição. Essa poluição do artifício, né? Que claro que está dentro dos alimentos, está dentro do nosso modo de viver. E isso deixa com que o pingo d'água, que é o responsável pela formação, né, de gerar seres dentro do artifício, ele age de uma maneira mais enfraquecida. Ele chegue mais enfraquecido, né, dentro dessa incubadeira que é o ventre da mulher. Mas aí quando a gente vai ver a causa do nascimento daquele ser, né, as pessoas hoje, ela tem um anseio, Jéssica, e um medo de produzir, porque as crianças que já nascem hoje, Henrique, o Getúlio, não sei se vocês podem concordar comigo ou não, elas já nascem com uma suspeita de um diagnóstico, né, do espectro, né, de transtorno autismo. Né? As pessoas, quando já nascem, as crianças, os pais já nascem com esse temor. Será que meu filho é autista? Né? Devido ao comportamento e à maneira como aquelas crianças vêm no seu comportamento. E essa poluição do artifício muitas vezes contribui. Né? Eu mesmo tenho uma filha que nasceu com má formação, né? A Ana Luz, né? Graças também à tecnologia, hoje ela consegue usar aparelhos de audição, consegue projetar o som dentro do seu cérebro, mas nasceu com uma malformação bilateral, né, de orelhas, e devido até essa poluição. Porque quando mais jovem, né, eu obtive uma doença chamada hanseníase, o Getúlio, e eu tive que tomar muitos medicamentos fortes. E esses medicamentos, eles enfraqueceram o meu organismo. Consequentemente, enfraquece o sêmen, né? E pode ter sido uma das consequências, assim como a médica disse, desse enfraquecimento, desse ciclo que eu tive de enfraquecimento dessas medicações, dentro desse processo artificial. E a cultura racional, ela vem exatamente explicar, né, o modo de viver, o modo aonde você vive, né, o modo artificial de se viver, vai deixando esse ser, esse sêmen, né, que é a nova forma de gerar vida nesse campo material, mais enfraquecido. Não é, Jéssica? Esse progresso artificial, ele surgiu lá atrás, quando há milhares de anos nós abandonamos o alfabeto astrológico, né? Quando abandonamos o alfabeto da astrologia, que é o alfabeto do nosso retorno ao mundo racional, foi o primeiro chamado, em desenvolvimento. Depois que nós abandonamos esse alfabeto astrológico por não satisfazer as nossas ansiedades que já existiam, as nossas vontades, nossos gostos, aí abandonamos ele e viemos para o alfabeto artificial, né? Esse alfabeto artificial que é toda essa evolução que tem na vida da matéria, em criações, tudo, né? Esse alfabeto artificial, esse artifício, ele também nos trouxe, na realidade, a degeneração causada pelo artifício. Passou a existir também tragédias naturais, tragédia artificial, através do artifício. Né? Os produtos, você falou agora em saúde, os produtos que nós se alimentamos, tudo infectado, tudo fora do seu natural de crescimento, as verduras, tudo, são produtos forjados com, é um exemplo, tomate, cebola, esses, todos os alimentos, frutas, eles são forjados com produtos químicos para dar até fora de tempo, ou com mais brevidade, né? Sem ter a espera de tempo dele dar. E aí, a parte do alimento, a doença causada pelos alimentos, questão alimentícia, tudo isso aí, até o que nós usamos dia a dia, que veio usando as criações de um exemplo de se locomover, o homem passar até a andar menos, porque passou a existir carros, aquelas carroças, da pré-história carroça, depois passou a existir automóvel, carros, essas coisas tudinho, bicicletas, né? Para facilitar
para facilitar tudo isso aí da vida cotidiana do ser humano, né? Facilitar o cotidiano. Então, um exemplo. Se o homem fazia um percurso, vamos dar um exemplo aqui. Se ele fazia um percurso de 1 quilômetro, de meio quilômetro para trabalhar, ele simplesmente ia ou a bicicleta ou a pé. Os orientais chineses ainda usam isso aí. Não, aí passamos a usar o quê? Mais facilitado, o automóvel. Né? Onde você poderia fazer meio quilômetro, né? Um exemplo, 500 metros. Você fazer em meia hora caminhando. Faz 5 minutos. 5 minutos, quer dizer. O corpo vai ficando ocioso. Quer dizer, tudo isso é prejudicial. Mas foi em outro lado, foi o artifício necessário para a sociedade em si se evoluir, se desenvolver, as coisas ser fabricadas mais rápido, as coisas existir mais rápidas, né? O seu horário de trabalho e tudo isso aqui. Uma coisa. A facilidade, né? A facilidade de comodidade que é no questão. Foram inventados o quê? A pessoa chegava do trabalho e sentava na cadeira normal, ereto, tanto. Hoje não, hoje tem sofá, para se relaxar, tudo isso aí. Então, tudo artifício para melhorar o modo de vida do cidadão, e muitas das vezes ele deixa o corpo ocioso e degenera. Alimentação também, né? Tem que ver tudo isso. Mas é um processo natural da própria natureza. Quando se vai para as tragédias, existem as tragédias natural, que é o próprio movimento da natureza, né? Maremoto, terremoto. Vendavais, né? Tivemos recentemente. Mas existe também esse escurisco causado pela energia magnética, né? Assolando também a humanidade. Escurisco, os terremotos, causados pela própria energia magnética. E existe as tragédias artificiais, que foram as coisas criadas, como eu falei, alimentos, as bombas, né? Para se degladiar, bomba, armamento para se degladiar um contra o outro, para proteger territórios de si mesmo, como a nação contra a nação. Está aí, cada vez mais criando, pelo artifício, poderes de armação bélica, nessas coisas, né? Bomba atômica, bomba... aquela bomba, como é que se diz agora, o que tem... O pessoal tem maior medo agora, que é a nuclear, né? A bomba nuclear. Então, tudo isso é artifício. E são assim, como é que se diz? As tragédias artificiais. O homem criou as armas para se proteger do outro, do mal. E acaba se autodestruindo, né? Mas tudo isso foi o quê? Na base de quando nós desobedecemos a lei natural, da própria natureza que estava lá. Era a fase da astrologia, né? E o Getúlio, e esse artifício, ele acaba nos envolvendo de uma tal maneira que a gente não percebe nesse dia a dia, né? Sim, assim, o artifício ele foi criado por duas energias, que é a elétrica e magnética. E a elétrica e magnética alimenta o pensamento. E o pensamento faz com que o artifício evolua a cada dia que passa. Aí que vem os males que foi citado aqui, muito bem colocado por vocês, que é a degeneração da matéria, né? O artifício eu vejo ele de duas formas. Ele evoluiu uma parte da medicina, ele evoluiu uma parte da tecnologia, da informação, acelerou, só que isso traz um mal com o tempo para o ser humano tão grande, que leva à ansiedade, que leva à depressão, que leva a um monte de fatores, né, que isso tudo é influenciado. E o eletromagnético alimentando o pensamento, alimenta a imaginação, alimenta a vontade, alimenta tudo. Então tudo isso está envolvido. Então quanto mais a gente deixar de pensar e passar a raciocinar como o livro fala, a gente vai saber viver melhor aqui dentro desse artifício. É isso que, na minha opinião, a gente tem que fazer. Você tem plena razão, como você disse, né, Henrique? Porque exatamente a proporção, o objetivo dessa evolução do pensamento e imaginação, através da energia elétrica e magnética, né, o artifício ele tem todo um passo à frente para quê? Para extinguir aquilo que nós chamamos de morte, né?
Henrique, a ciência ela vem trabalhando numa velocidade para descobrir a cura, né, da morte, né, para que o ser humano possa viver mais, mas a natureza trabalha mais rápido que eles, né? É tanto como você acabou de dizer, o progresso, se viu muito, a tecnologia, isso tudo muito bem usado para descobrir a cura, o tratamento para o câncer, para a depressão, para outras doenças. Mas aí vem a depressão e a ansiedade e dá um passo maior. O artifício dá um passo maior com o progresso de degeneração. E a ciência, Henrique, não consegue acompanhar com os remédios. O racional dá o nome de todas essas as ações, ele dá o nome de consequência, né? A ansiedade, o câncer, sabe, a depressão, tudo isso é consequência de algo que leva, que você faz, que leva você a determinada condição. Não querendo condenar o artifício, mas a proposta do artifício não era essa, nunca foi essa. Então, o que é que acontece? Por exemplo, quando o racional ele fala sobre esse natural aqui, ele deixa claro, aqui é um natural deformado. Não é o seu estado natural de ser, não se encontra aqui na forma real que ele era. Ele está em uma deformação, ele está alterando formas constantemente, né? E o que acontece? Quando foi que nós saímos do nosso estado natural real? Quando a gente progrediu por uma parte que não estava pronta. A partir do passo inicial para esse progresso, nós criamos o mundo do artifício. Assim que entramos e começamos a progredir, criamos uma condição diferente daquela que era original. Então, nós estamos num progresso de formas diferentes. E o que acontece com isso? Nós deixamos de ser racionais, puros, limpos e perfeitos, perdemos essas vidas, seus corpos se extinguiram em uma parte que não estava pronta, e você vai vendo que tudo vai tomando forma diferente. Já estamos dentro de um progresso de artifício, dentro de um natural deformado. Os pontos específicos aos quais a gente vai se referir aqui, isso já credencia a gente dentro desse progresso de artifício que a gente vive hoje. Por quê? Porque esse progresso ele começa, mas ele tinha contagens infinitas. É tanto que o racional chama essas contagens de eternidades. Em eternidade tal teve determinado progresso, eternidade tal teve... Cada eternidade com o seu período de... Então, só que tudo isso veio ao ponto da gente desenvolver a arte de criar, a técnica de criar, a habilidade de criar. Por quê? Porque aquilo que nós tínhamos como seres racionais já não funcionavam aqui nessa vida. Mas aí, mesmo assim ainda existia, sempre existiu e vai continuar existindo a referência de uma consciência, que a gente não perdeu essa consciência, a gente não deixou de ser parte dessa consciência, né? A gente vive em uma condição deformada, mudando, alterando forma. Quando você perde a forma que você se encontra hoje, em um determinado momento você vai perder essa forma que você se encontra. Quando você vier em outra, você não vai lembrar dessa sua forma, você não vai trazer consigo a lembrança do que você fez, viveu, isso e isso. Então você vai para uma nova forma e você vai criar artifícios justamente para se manter dentro do tempo que você vai se encontrar e as coisas que estão se movimentando nela. E para a gente entender mais ou menos e seguir, né? O que é que ocorre? O que causa essa ansiedade desenfreada em alto grau na humanidade hoje? É o desejo do amanhã, né?
o desejo do amanhã. As pessoas não conseguem mais dar tempo para o sol se pôr e nascer novamente. Entendeu? E isso faz parte do processo natural deformado. E a gente, ao ponto de acelerar, assim como a gente acelerou os automóveis, né? A gente saiu da carroça e foi para um carro que corre 300 km por hora. Fomos para o avião que é mais rápido ainda. Então, você vai vendo. E a nossa vida entrou no mesmo estado porque a gente faz parte do mesmo processo, do mesmo progresso de deformação e somos construídos com as mesmas energias, que são a energia eletromagnética. Então, o que a gente expõe é exatamente aquilo que a gente vive. E quem não tiver a paciência de esperar o sol nascer e se pôr, vai viver intensamente essa realidade que é a ansiedade tomando conta da sua vida. E o artifício sempre teve boa intenção, né? Tudo sempre aqui embaixo foi feito com boa intenção. Mas pensando, imaginando, nunca conseguiríamos acertar, não é, Jéssica? Pois bem, a vida artificial, ela destrói em pouco tempo, né, a humanidade. Né? É um negócio que diz aqui, só esse pedacinho, trecho aqui. O artifício é um veneno lento, diminuindo assim os anos de vida. Agora, o natural conserva-se. Né? Conserva-se. Então, o artifício ele não tem benefício nenhum, o artificial, para a humanidade. Agora, o natural da própria natureza, que a gente sempre obedecesse, a gente estaria sempre bem. Como o homem do campo. O homem do campo. Eu ficava perguntando assim, que no passado, sabe, Getúlio? Ficava perguntando assim, no passado, eu via alguns filmes, eu via algumas novelas, assim, e tinha novelas contemporâneas, assim, contando história do Brasil, né, contemporâneo, tá, Brasil colônia e tal. E tinha um comportamento que os fazendeiros, naquela época, ele contava a história que os fazendeiros, na época, os filhos não viviam na fazenda, viviam na cidade. Aí ia para aquela vida mundana, aquela coisa toda, bebedeira e tudo, e adquiria aquela doença tuberculose. E para onde eles mandavam? Para a fazenda. Quando os médicos, eles para o médico, não, você tem que passar tanto tempo lá, só na... Onde tem bastante... Orvalho, né? O orvalho, né? Bastante árvore e tudo. Aí ele ia, por quê? Eu passei a entender quando o pai Manuel ele diz aqui, que ele dizia que o orvalho, aquele orvalhozinho de manhã cedo que tem na árvore. 5 da manhã. Ali é um oxigênio puro. Quando o sol bate, que ele se dissolve, ele impregna toda aquela área com aqueles orvalhos, né? Então é um ar puro. E trata. Ele diz que esses orvalhos, quando ele é aquela história aqui, ele fica na árvore, nas folhas. Ele fica nas folhas, né? Aqui, de manhã cedo, 5 horas, 6 horas, ele está ali. Quando o sol ele aparece, ali é um oxigênio puro. Ele libera, né? E impregna, você vê, em várias árvores, várias folhas, né? Se liberando aqueles ar puro. Então, eles tratavam muito de doença dessa maneira, aqui naquela época. Por quê? Porque é o natural da própria natureza, onde aqui ela diz assim, agora o natural conserva-se. O homem do campo, a vida de ar livre, une-se ao vegetal, a flora medicinal, aí vem dizendo, respirar oxigênio puro da flora vegetal. Então, isso aqui era tudo para quê? Para nos dar mais um tempo de vida, para a gente viver naturalmente. O nosso, como é que se diz aquela questão de tempo dado pela natureza. Você nasceu hoje, vai ter morrido, tá mais normal. Ciclo de vida, isso. Obrigado por me lembrar. Ciclo de vida. Então é isso aí, nosso entendimento hoje que a gente vai tendo. A flora medicinal, o vegetal, né, o ar puro a se respirar. Mas aí, nós como seres humanos, somos criadores, né? Criadores, inventores, criamos para facilitar muitas coisas da nossa vida e acaba sendo essa questão de prejudicial, artificial, prejudicial, né? Eu falei nesse instante sobre tragédia. Nós criamos o avião para se locomover, mas é uma máquina. Ela tem suas falhas. E quando cai, cai todo mundo. Quando cai todo mundo. Salva um. Cai né? o bom, cai quem tem ruim. pecado e quem não tem. Aí paga o justo pelo pecador. Né? O que criou o avião
Porque que o avião não morreu ali, se ele estiver lá dentro, ele morre quem não fez isso com o avião. Paga o justo pelo pecador. Né? Mas tudo o quê? Na intenção de se locomover mais rápido, aquela coisa toda. E aí a gente vai pensar, porra, você vê o processo da natureza. Mas ela tem esse progresso, esse processo dela, nas transformações. Aí você pergunta, por quê? Pô? Tanta gente boa foi embora ali. A natureza transformando. Pô. Ela está acelerando. Você vê que está caindo muito avião. É o processo que ela tem de transformação. Está indo gente boa, mas está voltando, é para voltar mais rápido se possível. Aí talvez seja aqueles que venham com aparelho, já os verdadeiros aparelhos racionais. Né? Dependendo do seu estado de merecimento, ninguém sabe o que vai acontecer. Né? A natureza é quem define isso aí. É quem determina, né? Como foi dito, né, no comentário antes do Gésio, né, Getúlio, que o artifício ele sempre teve boas intenções, né? Mas como? Um evoluir pensando, imaginando, com duas energias deformadas, elétrica e magnética, porque a criação do artifício exatamente foi essa, prolongar os anos de vida do ser humano. Né? A própria ciência não conseguia entender porque, né, a humanidade está vivendo menos. Por isso que a criação, né, através da medicina, através do campo espiritual, né, de trazer a solução e a cura para doenças que são hoje incuráveis, como o Henrique citou, né, que é a depressão, a ansiedade, porque nós, seres humanos, queremos dar um passo à frente do tempo. Hoje, na divulgação, na verdade no domingo, o Gésio divulgando para uma senhora, isso ficou, né, em mim. Quando o Gésio fez a pergunta, qual é o... Me lembra, Gésio, entre o dia, hoje, ela falou sábado e domingo. Me lembra a pergunta? Eu fiz uma pergunta, era assim, qual os 2 dias na semana que não existe? Sabe dizer, Getúlio? Os 2 dias na semana? Sim, que não existe. Não existe. Qual que é? O ontem e o amanhã. Só existe o hoje. Só existe hoje. Olha, É verdade. se vem aqui, ó, o ponteiro vai chegando meia-noite, né, para mudar de dia? Sim. Se ele estiver aqui, ó, meia-noite, é hoje ainda, né? 1 segundo ele é amanhã. É hoje, não é amanhã, é hoje. Entendeu? Ele está aqui, chega meia-noite, está aqui, os 2 ponteiros aqui. Ele ainda é hoje. 1 segundo que ele passa é hoje. Não é amanhã. Só existe o hoje. Entendeu? É verdade. Mas assim, é um assunto muito amplo, né? O artifício. Como ele é alimentado pelo pensamento, pela energia elétrica e magnética, é por isso que a gente vê essas transformações aceleradas, né? Porque a gente sabe que não existe evolução sem lapidação, né? E justamente essa evolução do artifício, às vezes, sem querer, nos deixa a nos envolver, né? Foi muito bem colocado aqui pelo Carlos Henrique, que as pessoas hoje não têm, assim, pelas palavras que eu entendi que ele falou, não têm a paciência de aguardar o sol nascer e se pôr, que é o natural. Principalmente quando a gente faz uma programação, né? As pessoas criam uma programação mental, né, de que tal dia tem que resolver tal coisa. Na verdade, não temos poder de resolver nada. Mas como o assunto é muito extenso, vou chamar a música, mas vamos lá. Vai lá, Jéssica. Fugir o raciocínio um pouco, seguinte. Foi falado isso aqui sobre o artificial e natural, mas nós devemos lembrar que nós já temos conhecimento que cada tipo de doença que existe na natureza existe uma planta para cura, né? O artificial, a medicina, ela que não encontrou ainda para outros tipos de, como câncer, e outras doenças já incuráveis, consideradas por ela, mas na natureza existe para cada tipo de doença uma planta, precisamos a gente explorar, e deixamos de explorar para ir para o artificial. Isso mesmo. Mas vamos de música, né, Henrique? Tem música, e essa música é uma música muito bonita, né? Quem não conhece vai conhecer a partir desse instante, que é o meu rei. Estamos apresentando o programa Nova Era, a natureza chegando no seu lar. O girassol e a primavera traz a luz da tua espada. O
meu escudo é o meu livro que ilumina minha jornada, e os meus pés que os rios tocam nas cachoeiras e nas matas seguem nas rochas e pedreiras, protegendo a minha estrada. É o meu rei, vem do meu rei, é por meu rei de Angola. É o meu rei, vem do meu rei, é por meu rei de Angola. E nas sombras do Ipê, nas praias, mar ou pelo ar, sempre me ligo em você, e o meu amor vai te buscar. Assim me sinto mais feliz, com mais amor no coração, pois só um racional condiz com paz, amor e união. É o meu rei, vem do meu rei, é por meu rei de Angola. É o meu rei, vem do meu rei, é por meu rei de Angola. Meu rei de Angola. Voltamos a apresentar o programa Nova Era. Estamos de volta com o programa Nova Era. E que linda homenagem, né, Getúlio? É o meu rei, em homenagem ao pai rei de Angola. Muito bonito. Lembrar de quem lembra da gente sempre é bom, né? E ser grato, melhor ainda. Isso aí é muito importante. Lembrar de quem sempre está lembrando da gente, né? É um benefício para nós mesmos. Por isso que o dever de propaganda é principal, né, Jéssica? Porque Claro você que vai estar sim. lembrando, E é né, evidente que sim, é. do outro. Né? Isso. Estava conversando desse tanto com o Getúlio em off, que o racional superior ele sempre nos chama a atenção para nós fazermos a divulgação da cultura racional do livro Universo de Encanto, principalmente nesse momento que é de conferenciar. Eles se conferenciam um com o outro. E nós estamos nos conferenciando. Os programas hoje em aceleração, programa como Nova Era e outros, como o Fabão tem Encontro com a Razão, né? Tem o menino aquela menina lá que eu gosto muito também daquela. Lembra o nome dela, a Galiguinha? Ela está assistindo o programa. Sueli, um abraço. A Sueli está ouvindo nosso programa esse instante. Isso é um conferenciamento, nós estamos se conferenciando, escutando um do outro, aquelas mensagens, quando é continuidade, como eles sempre botam aquelas mensagens, né? Isso aqui é o que o pai queria, e ele quer sempre, para a gente fazer isso, nos conferenciando, ter coragem. É como aquele Léo no programa aquele programa Terceiro Milênio, quando o Carlos Reis disse que assim, quando o Léo chegou, disse, aí ele tudo acanhado, aí o professor disse assim, bora rapaz, fale qualquer coisa. E ele foi e falou, disse, não tem BDA não, quer dizer, ele está com intuito, sabe, aquela predisposição de fazer, e ele foi e fez, né? Eu achei muito bonito aquilo ali. Então tá aí, o Profírio já foi para casa e tá aí, ele praticamente no lugar dele lá, fazendo aquela conferência conosco, do Terceiro Milênio, que eu acho muito bonito. Eu acho bonito, muito, muito bonito esse trabalho nosso desses programas. Então, nós vamos nos conferenciando, divulgando, além do que ele pede, a caravana de porta em porta. Essa que é muito importante. Também, que é a costumeira da época, né? O inicial de tudo, o PAP, como se diz na área de venda, né? PAP, presença,
Não é assim, né, Getúlio? PAP, pessoa a pessoa, de frente. E aqui nós temos poucos aqui, são eu praticamente, eu, BA, que é o Marco Lopes, o Degivaldo. Sempre a gente está... Eu não estou falando em termos de condenação de ninguém, não. Eu só estou comentando o que está na atualidade, né? Quando você vem para aqui, Getúlio, a gente se une, e outros, a Nildinha, eles de porta em porta. Mas o importante de tudo é que nós não estamos só. Estamos de 3 em 4, mas tem aquela caravana de irmãos que estão nos acompanhando, né? Que só as pessoas que veem, quem é aquele que tem merecimento, vê. Que estão em casa. Às vezes, eu só contar uma coisa aqui, rapidinho. Eu divulgando para uma senhora assim, ela estava num degrau meio alto, assim, sabe? Da casa dela, e eu na parte mais baixa. Ela escutando e olhando para trás. Eu disse, Virgem Nossa Senhora, ela disse, quanta gente. Quanta gente branca, né? Depois, pode continuar. Eu continuei. Mas foi a expressão dela. Essas coisas, nós não estamos só. O mundo racional está aí. Como o racional disse que tem mais seres na Terra do que a própria população do mundo, né? Tem mais seres racionais do que mais habitantes, né? Mais habitantes. Então, graças a Deus, graças ao Pai, como eu tenho já a convicção de que é o caminho certo, então eu preciso estar nessa batalha. Mas eu não estou condenando ninguém que deixou de ir para porta em porta, não. Estão fazendo suas divulgações do mesmo jeito. Estão fazendo do mesmo jeito, o dia a dia. O dia a dia pessoal. Também é válido o dia a dia. Né? O pai diz assim, quando o pai diz assim, pratique imunização racional, é essa questão da gente estar falando nosso dia a dia, que porta em porta, de cultura racional. Porque cada papo que a gente bate com o próximo, levando o conhecimento de cultura racional, você está lendo. Você está relendo o que leu, né? Então está lendo. Então a prática da imunização racional. Então, quando ele diz assim, leia e releia, pratique imunização racional, é isso aí também. Nós estamos lendo e relendo, nós estamos praticando imunização racional. Nós estamos falando para o próximo e imunização racional estamos praticando. Não é verdade? É o nosso tratamento. Nosso objetivo e nossa missão, né? Eu pensei que você ia falar o endereço, o telefone, você pegou o prospecto. Diz aí onde é que encontra os livros, Géso. O encontro dos livros, né? É isso mesmo. Bom. E até eu passei, que era para ter feito no início, né? Passei do horário, orientação do nosso técnico aqui do programa. Nosso produtor. A orientação é que quem for procurar, se interessar pelo livro, não procure durante 1 hora, né? Isso. Assim que acessar o programa, o endereço da onde se encontra os livros já estão lá estampados, assim como o cartaz do cinema, assim como a capa da revista, assim como a capa do livro, né? Já traz a informação necessária. Pronto. Mas vamos lá. Aqui em Aracaju, o programa Nova Era, ele é produzido aqui em Aracaju, então é na rua Santa Luzia, número 50, sala 108. Procura a senhora Marli. O programa, o telefone dela é 9986-1543. 799-9986-1543. E também nós temos o site, que é o e-mail, pedido de livros, universodesencanto.com.br. Esse é o e-mail nacional para adquirir o livro lá diretamente do Retiro e de São Paulo, de Belo Horizonte, onde tem livrarias nacionais. Dando continuidade, Henrique, ao próprio capítulo, né, do 16º volume da réplica, onde a natureza, o racional, fala sobre o artifício da seguinte maneira: a vida artificial destrói em pouco tempo a humanidade. Destrói em pouco tempo a saúde. O artifício é um veneno lento, diminuindo assim os anos de vida. Agora o natural conserva-se. É a vida do campo, é a vida do ar livre, é unir-se ao vegetal. No vegetal está a flora medicinal e respirar oxigênio puro da flora vegetal conserva a saúde e equilibra a vitalidade. Respirar o ar puro da flora vegetal é um remédio conservador da saúde, porque no vegetal não existe poluição. Vegetal é uma coisa natural. Onde existe a poluição é no artificial. No artifício, com todos os males da vida e da saúde. O que é artificial foge do natural. O que foge do natural
prejudica e faz mal. O artificial é uma coisa que está fora do limite. E o que está fora do limite prejudica, é prejudicial. Com certeza. E só observe um detalhe, né, que tudo isso que o racional está falando, ele está falando de um natural deformado. Que fique bem claro, que é para as pessoas não entenderem que isso aqui tem prazo eterno. Não tem. É uma deformação. A mutação de formas, ela é constante. A vida, ela permanece íntegra, se manifestando nas formas que esse artifício, que ele chama de natural, determina. Só que essas formas de vida criaram um outro tipo de artifício. Por exemplo, não se concebe nesse natural a falta de carbono. Não se concebe. O carbono é o alimento dos vegetais. Ok? Ele processa o carbono e lhe entrega o oxigênio puro para você respirar. Quando você lê o capítulo inicial, você fala do amontoado na convivência de pessoas em condomínios, isso. Pronto. Aí você entende que ele fala sobre isso, por quê? Porque o amontoado, em um determinado local, você tem um número maior de carbono a ser respirado. Principalmente quando você não tem o vegetal para processar esse carbono, que é o da respiração, que é a queima do seu próprio corpo e do corpo de todos juntos, que o vegetal pega isso, processa e entrega de volta em forma de oxigênio. O vegetal sobrevive com o carbono, então essa vida não se sustenta sem o carbono. Mas o que fez o ser humano, né, através da arte de criar, da habilidade, da técnica, criou motores, né, queima de substâncias como petróleo, querosene, árvores e infinidade de coisas, e isso gera um número maior de carbono. Por consequência, para piorar a situação, começamos a desmatar, esfacelar o meio do vegetal. Menos vegetal, menos oxigênio puro. Porque é quem processa tudo isso. Então, esse artifício que o racional chama de natural, que é o que é projetado por essa mecânica formada depois da saída da parte racional, ela sustentaria a sua vida sem ansiedade, sem doença nenhuma, sem câncer, sem leucemia, sem nada. Se nós obedecêssemos esse processo mecânico que a própria natureza, né, esse sistema aqui, criou. Mas o que é que nós fizemos? Criamos, além do que já está criado, artifícios que faz justamente essa queima, o aumento de carbono. E o tempo para isso se processar não é o mesmo de um amontoado de pessoas, 8 bilhões de pessoas respirando ao mesmo tempo. Então nós temos avião, temos navio, temos carro, temos moto, temos isso, temos aquilo, temos as queimadas, temos as matas, e não temos mais vegetal suficiente para processar esse carbono, transformando ele em oxigênio. Se sustenta? Não. Então você veja o que é o artifício. Podemos chamar o artifício de um ato inconsciente, inconsequente, de pessoas completamente desequilibradas que não sabem nada ao seu próprio respeito. E não estão nem aí a respeito do outro. Esse é o artifício inconsequente, né? E ele ainda diz mais, né? Esse envenenamento de tudo, envenenamento da atmosfera, né, das águas, por não perceberem com consciência os efeitos psicológicos disto ou daquilo, é por isso que a maioria já nascem todos doentes, já nascem todos sofrendo,
por serem gerados por um organismo envenenado pela poluição. Muitos, aí onde vem, Jesus, nascem defeituosos, efeitos da poluição. E dessa maneira, Getúlio, cada vez mais fracos, mais doentes, mais fracos em tudo, até serem destruídos pelos próprios envenenamentos da poluição. A poluição, no seu campo de ação, vai multiplicando a podridão, a infecção, o envenenamento e o apodrecimento. O mal vai sempre se generalizando e multiplicando, chegando a um ponto de aniquilamento total, sendo todos destruídos por suas mãos próprias, por sua vontade e seu gosto. Acham que está bem, mas desconhecem os efeitos daquele bem aparente. Já pensou, Getúlio? Toda a atmosfera poluída, todos envenenados. Daí então se multiplica a loucura, o desequilíbrio, o envenenamento do cérebro. As ruínas se multiplicam e o excesso do progresso artificial. E no artifício, né, Getúlio? A gente sabe, né? Está todo o desequilíbrio da humanidade. Porque o artifício foge do natural. O natural faz bem e o artifício faz mal. É verdade. E assim caminha a humanidade, né, Jesus? No progresso artificial. Só acrescentar aqui rapidamente uma fala do nosso amigo Gese. Gese, a união traz a força e a força traz a luz. Nesse trabalho de divulgação, toda colaboração é uma divulgação. Você entendeu? Seja ela presencial, seja ela no bastidor. Exemplo, para o folheto chegar até quem vende, ele tem que ser feito por uma pessoa, né? Tem que ter uma colaboração. Né? Aí você vai lá, adquire o folheto e divulga. A mesma coisa é esse trabalho aqui. Esse trabalho aqui é um trabalho de divulgação imenso, lindo, maravilhoso. Tem início, meio e fim. Tem a pessoa que fala, tem a pessoa que abre, tem a pessoa que colabora, tem a pessoa que faz a edição, tem a pessoa que faz tudo. Então, tudo é uma colaboração. E esse conjunto de colaboração, a gente colaborando, a gente está se desenvolvendo. Você entendeu? Gera força para essa luz. Gera força. Então, por isso que eu disse no início, né? A união, né? A união traz a força e a força traz a luz. Traz a luz. É por isso que sempre falo. Nós estamos sempre nos conferenciando um com o outro, né? Cada um no seu papel, né? Henrique hoje tem aqui na parte organizacional, né? Da parte da mídia, do rádio, nos orientando, que não são profissionais de rádio, né? É verdade. E você hoje chegando também, trazendo mais informações, quer dizer, nesse conjunto, né, Henrique? Esse conjunto de cultura racional, esse conjunto aqui, fazendo parte desse programa que é Nova Era, a Nova Era que ela iniciou-se nesse calendário nosso em 2000, né? Tem o que? Só 26 anos. E a cultura racional foi muito antes. Começou, tem 96 anos, né? Não, 91 anos, né, no caso. 91 né? anos. 91 anos a cultura racional tem. Então é por aí. E vamos trabalhando. De pouco em pouco, levando essa informação à nossa comunidade, o Brasil, o mundo e a humanidade. Está de parabéns com essas informações que estamos levando, né? É um conhecimento novo, né? Em termos de tempo, né? Para o tempo que nós já vivemos, né? Já vivemos 200, 300 anos atrás. Mas as pessoas que conhecem a cultura racional,
ela fica dentro do seu eu, dentro do subconsciente de uma maneira, né? Tivemos uma comprovação na última caravana, né, Gerson? Sempre gosto de citar a caravana, que quando a gente olha nos olhos das pessoas e elas se emocionam, né? O cidadão no mercado do estado de São Paulo, né, quando pegou o prospecto, disse, puxa, eu conheci essa obra lá atrás. Aí eu pensava que era o ano passado, né? Quando ele chegou para o Gerson, não, em 75. Você vê, quando eu era adolescente, né? Na década de 70, você vê, né? Quem conhece a cultura nacional, por mais que o cidadão não leia o livro, né? A mãe dele leu, ele conheceu em São Paulo, as caravanas já eram grandes, já eram caravanas gigantes, assim como ele falou, né, no seu relato. E hoje, esse trabalho, ele ganha uma força bem maior ainda, né? Às vezes, a gente, como estudante, né, pela tal ansiedade, né, Henrique, acha que está lento, né? Que a natureza trabalhando de uma maneira lenta, mas não, ela está na velocidade maior do que o próprio tempo, porque ela é a primeira a ter pressa, né? Porque isso precisa ser limpo. Essa sujeira que nós fizemos, né, ao adentrarmos numa parte que não estava pronta, precisa ser limpo. E ela tem pressa, né? Dá a parecer que não, mas a natureza está trabalhando numa velocidade incansável, né? Enquanto, né, nós, né, Jéssica, falo por mim, faço um pouquinho e acho que estou fazendo muito, né? Mas nunca vou alcançar, né, Henrique, a velocidade que a natureza alcança dentro do seu trabalho, né? Veja, se eu falar aqui que eu tenho o número que vai ser sorteado na próxima semana, o prêmio da loteria, eu vou chamar a atenção de muita gente. Quando eu disser esse número, a ação das pessoas relacionada a essa informação é de imediata. Então, o que é que acontece? Todo mundo vai querer saber esse número. Se eu tiver realmente crédito para falar sobre isso, as pessoas vão querer. E assim que eu disser, as pessoas vão agir. Vão correr atrás de jogar, porque elas querem justamente, querem essa premiação. Mas Deus se fez presente aqui, nesse solo, várias vezes. E veja o que as pessoas fazem, mesmo aqueles que acreditam que ele realmente pisou aqui e trouxe essa informação. Veja o que é que as pessoas fazem com essa informação. O descrédito é grande. Até com aqueles que acreditam, que viram, que tiveram provas, comprovações, vivenciaram, resolveram os problemas irresolvíveis nas suas próprias vidas, mas o que fazem ele com essas informações? Então você vê que tudo que se relaciona a essa vida aqui é mais intenso, porque essa vida aqui é de deformação e nós estamos presentes nela. Então sair daqui não é tão fácil como parece nos contos que está circulando pelo planeta. E o que eu quero falar sobre isso? Por exemplo, Deus se apresentou de novo, veio a esse solo, pisou nesse solo, transformou esse país num celeiro do mundo, num celeiro de paz, para trazer uma informação de uma nova fase da natureza, que é a fase racional, né? Trazendo esse momento que é justamente a fase do desenvolvimento do raciocínio, onde o ser humano tem a possibilidade real de se ligar ao seu estado natural, e não a esse natural deformado do artifício ao qual ele se encontra. É o seu estado natural. É tudo muito transcendental, tudo muito divino, tudo muito fora da curva da realidade que nós vivemos. Mas veja quem é hoje a bola da vez. A inteligência artificial. É um tema que a gente pode seguir para um próximo programa. Por quê? Porque eu vou me despedindo, nosso tempo está curtíssimo, já está até além dele, já passamos dele. Agradecendo por cada um e desejando uma ótima semana a cada um de vocês. Gési, vamos se despedindo. Agradecendo também a todos, né? Os ouvintes dessa emissora Web Rádio.
nesse bate-papo nosso aqui e dizendo que vamos viver o verdadeiro natural da natureza, que ela hoje é racional. Uma boa noite a todos, até a próxima semana. Getúlio, né, primeira participação no nosso programa, deixa seu recado para os nossos ouvintes. É isso aí, é igual eu falei no início, é gratidão, agradecer vocês pelo espaço aqui, né? Quero sim estar presente, assim, quando vocês me convidarem. Hoje sempre, né? Hoje sempre, né? E agradecer e mandar um abraço a todos os ouvintes, dizer que eu tenho um carinho muito especial por todos aí. Só gratidão, agradecer aos ouvintes da Web Rádio União Racional, em especial Mascarenhas, né? Agradecer o programa Nova Era, a todos que fazem o programa Nova Era, né? Ao programa Encontro com a Razão. Desculpa não citar os outros programas por falta até de conhecimento, né? Precisamos lembrar também que vocês precisam estar assistindo todos os programas, né, da Web Rádio União Racional. E o que eu tenho a dizer é a mensagem de sempre, que é: leiam o livro Universo em Desencanto. Uma boa semana racional a todos. E da paz universal do amor que conduz a humanidade pela estrada racional. Encerramos agora, na sua web rádio União Racional, o programa Nova Era, a natureza chegando no seu lar. Contamos com sua sintonia no próximo programa. Há quanto tempo eu sonhava nesse mundo de Deus iludido, considerando o pensamento, vejo só meu melhor amigo. Mas na verdade tudo ilusão, vivia acorrentado. Sem meu comando pela natureza era escravizado. E nessa vida de tristeza, minha gente, que desolação. Reinava forte sofrimento, no engambelo a lapidação. O ser humano se julgando poderoso e um sabichão, agora está percebendo que é ferramenta da evolução. Há quanto tempo eu sonhava nesse mundo de Deus iludido, considerando o pensamento, vejo só meu melhor amigo. Mas na verdade tudo ilusão, vivia acorrentado. Sem meu comando pela natureza era escravizado. Nessa vida de tristeza, minha gente, que desolação. Reinava forte sofrimento, no engambelo a lapidação. O ser humano se julgando poderoso e um sabichão, agora está percebendo que é ferramenta da evolução. E vem cantando, derramando energia, vem chegando lá. Nossos irmãos da origem imunizando só pra nos salvar. Vieram dar um ponto final na nossa choradeira, nos libertando enfim dessa fogueira, a eternidade sempre a lapidar. Vejam como brilha majestosa, linda lá no céu, uma estrela guia e dentro dela o Pai Manel. Vejam como brilha majestosa, linda lá no céu, uma estrela guia e dentro dela o Pai Manel. Por ironia, ingenuidade inconsciente, pobre criatura, anunciar em todo o universo o fim da escravatura. Com belas festas celebraram nos salões o fim da escravidão, mas todos permanecem escravos do pensamento e da imaginação. Mas agora reina e brilha a luz eterna lá no horizonte, e todos vão beber na fonte, sagrado livro da imunização. O racional ensina nesta fase, não adiantam preces. Nos novos tempos você sobe ou desce, é a natureza em transformação. E aqui na terra nada de tristeza, somente alegria. A tão sonhada carta de alforria, Deus verdadeiro deu na nossa mão. E
E aqui na terra nada de tristeza, somente alegria. A tão sonhada carta de alforria, Deus verdadeiro deu na nossa mão. Vejam como brilha majestosa, linda lá no céu. Uma estrela guia e dentro dela o Pai Mané. Vejam como brilha majestosa, linda lá no céu. Uma estrela guia e dentro dela o Pai Mané. E vem cantando, derramando energia, vem chegando lá. E vem cantando, derramando energia, vem chegando lá. E vem cantando, derramando energia, vem chegando lá. Quero dar os parabéns à humanidade pela fase que entrou a governar. É a fase consciente e racional, onde todos vão se encontrar. Que linda apoteose racional, união e a paz universal. Desencanto, desencanto, veio um livro, universo em desencanto. Desencanto, afinal, para a volta ao nosso mundo racional. Uma luz está brilhando no universo, uma luz nunca vista sem igual. É a luz da salvação da humanidade, é a luz racional, é a luz racional. Racional, união e a paz universal. Desencanto, desencanto, veio o livro, universo em desencanto. Desencanto, afinal, para a volta ao nosso mundo racional. Uma luz está brilhando no universo, uma luz nunca vista e sem igual. É a luz da salvação da humanidade, é a luz racional, é a luz racional. A natureza vibrando, os astros clamando que a nova fase chegou. Tudo no mundo mudando, o povo cantando, sofrimento acabou. Comando de uma nova energia que nos contagia, reinado natural.
E antes que eu me esqueça e suba a cabeça, vou avisando geral que Deus já está na terra com o fim das guerras na cultura racional. Que coisa linda brilhando lá no céu, não é miragem, já dizia Pai Manuel. São habitantes da origem, sim senhor, unindo a terra com o verdadeiro amor. Agora tudo concluído, em cada semblante um amigo, um só coração. Graças à Mãe Natureza, com sua grandeza, trouxe a evolução. Mas também a ciência, tão sonhada existência, teve comprovação. Festas e danças nas ruas, vibra o sol e a lua, é imunização. Lágrimas boiando, sorriso, já estou no paraíso, com este livro na mão. Ai que alegria, não tem como expressar. Vivo cantando, não paro de vibrar. Meu Pai querido, dá meu peito de saudade. Por teu amor, estou de volta à eternidade. Ai que alegria, não tem como expressar. Vivo cantando, não paro de vibrar. Meu Pai querido, dá meu peito de saudade. Por teu amor, estou de volta à eternidade. Agora tudo concluído, em cada semblante um amigo, um só coração. Graças à Mãe Natureza, com sua grandeza, trouxe a evolução. Mas também a ciência, tão sonhada existência, teve comprovação. Festas e danças nas ruas, vibra o sol e a lua, é imunização. Lágrimas boiando, um sorriso, já estou no paraíso, com este livro na mão. Ai que alegria, não tem como expressar. Vivo cantando, não paro de vibrar. Meu Pai querido, dá meu peito de saudade. Por teu amor, estou de volta à eternidade. Ai que alegria, não tem como expressar. Vivo cantando, não paro de vibrar. Meu Pai querido, dá meu peito de saudade. Por teu amor, estou de volta à eternidade. A natureza vibrando. Alô, meu povão da cultura racional! Chegou a hora! Chegou a hora do mundo enfim se conhecer. O que é que tem? Quem perde chora. Nós precisamos aprender. Nasceu, foi no Rio de Janeiro, saiu para o mundo inteiro a paz, mostrando para a humanidade que a tal felicidade é a gente mesmo que faz. Nasceu, foi no Rio de Janeiro, saiu para o mundo inteiro a paz, mostrando para a humanidade que a tal felicidade é a gente mesmo que faz. Que maravilha é ver o mundo racional conduzir a humanidade ao estado natural. Que maravilha é ver o mundo racional conduzir a humanidade ao estado natural. Mas chega de tantas filosofias, tá na terra quem diria, chegou a luz da razão. Quem sabe se essa nova consciência desperta a sua inocência pra ver você cantando esse refrão. Quem sabe se essa nova consciência desperta a sua inocência pra ver você cantando esse refrão. A cultura racional está aí, o raciocínio não divide, é pra unir. A cultura racional é paz e amor, é o universo em desencanto, sim senhor. Mas eu disse chegou a hora do mundo enfim se conhecer. O que é que tem? Quem perde chora. Nós precisamos aprender.
Nasceu, foi no Rio de Janeiro, saiu para o mundo inteiro a paz, mostrando para a humanidade que a tal felicidade é a gente mesmo que faz. Nasceu, foi no Rio de Janeiro, saiu para o mundo inteiro a paz, mostrando para a humanidade que a tal felicidade é a gente mesmo que faz. Que maravilha é ver o mundo racional conduzir a humanidade ao estado natural. Que maravilha é ver o mundo racional conduzir a humanidade ao estado natural. Mas chega de tantas filosofias, tá na terra quem diria, chegou a voz da razão. Quem sabe